ordenamos que sai deste lugar em nome de Jesus. Tira a distração, tira o sono, tira a preguiça e permita que possamos estar todos conectados para que o teu nome seja glorificado nesta noite e vidas sejam completamente restauradas e transformadas pelo seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Então, só para dar uma pitadazinha, pastora Balduina, não teve que ficar presente, mas acompanhou-nos, né? Acompanha. Então, quem acompanhou-nos e quem se calhar não conseguiu nos acompanhar, a semana passada nós abordamos direitos e deveres relacionados ao cônjuge, não é? Homem e marido e esposa. E nós falamos também sobre a nossa legislação em vigor. Então, foi uma grande bênção. E segundo a lei, pastor Adelino, sim? Segundo a legislação, marido e mulher têm os mesmos direitos. Então, direitos e deveres. Certo. Então, se a mulher tem que bater fundos, o marido também tem o dever de bater fundos. É verdade. Na perspectiva legal. Na perspectiva legal, mas segundo a palavra de Deus, não é, homem e mulher não têm os mesmos deveres. Não é? O homem tem o dever de ser o cabeça. Quando nós falamos do cabeça, não quer dizer que é o superior, mas tem uma responsabilidade de ser o líder do lar. Exato. E a mulher de ser a adjuntora, auxiliadora. Não? Amém. Então, hoje, nós ainda dentro desse tema direitos e deveres, mas numa perspectiva diferente, não é? Aí vamos incluir sogros e cunhados. Para começar, pastor, sogros e cunhados fazem parte do parentesco, ou seja, no inglês, e nós aprendemos, por acaso, eu e o pastor Adelino somos colegas no curso de inglês, e nós aprendemos que família, quando eles digam parents, né, eles estão a falar pai, mãe e filhos. Yes. Não incluem cunhado, não incluem sogros. Então, pastor Adelino, o que nos tem a dizer com relação a isso? Ok. Não foge a regra. Em Angola, no ponto de vista legal, os parentes são de facto os pais, mães e filhos. Ok. Aqueles que estão ligados por um vínculo consanguíneo. Entretanto, os sogros e os cunhados, esses também são nossos parentes. Exato. Mas esses são parentes por afinidade. Por afinidade. Por afinidade. Ei. Porque não possuem qualquer vínculo de sangue conosco. Não existe qualquer laço consanguíneo. Entretanto, quando nós nos casamos, essa relação de afinidade começa a partir deste momento de casamento. Certo. Os sogros e os cunhados começam a ser nossos parentes a partir do momento do casamento, a partir do momento que nós contraímos o matrimônio. Sim. Então, logo nós contraímos o matrimônio, ganhamos novos membros na nossa família e são nossos parentes por afinidade, tanto os sogros, tanto os cunhados. E essa relação é extinta após a extinção dessa relação de casamento. Ok. Ok. Pastora. Sogra e cunhados são família, como disse o pastor, por afinidade. Então, eu tenho a minha sogra e os meus cunhados como integrantes da minha família, porque têm vínculo sanguíneo com o meu esposo, com o meu marido. Automaticamente eu os adotei como parte integrante da minha família. São família. Ok. Então, essa parte ali por afinidade, se calhar alguém que está chocado com esse termo. Não é porque a nossa cultura nos ensina ou nos incute que eles são verdadeiros. Há pessoas até que são incitados a ter a bajular, a bajular os sogros e os cunhados porque eles são a parte mais importante. Mas acho que isso é mais uma questão de cultura, não é? Pastora? Não se trata muito de bajulação, mas quando nós casamos, automaticamente nós casamos com a família. E nós somos obrigados a amar a família
que nós adotamos. Então, não é muito por bajulação, não é muito para se fazer, como disse na gíria, né? Boa nora, boa cunhada, mas é porque nós adotamos como nossa família. São parte integrantes da nossa família. Então, nós devemos amar porque são nossos familiares. Não é muito por bajulação. Bem que há quem bajula, né? Porque quer mostrar os seus dotes, quer mostrar que está mais lá para cima. Mas nós devemos mesmo amar acima da bajulação. Ok. Como disse a nossa mamãe pastora e bem, quando nós nos casamos com alguém, no ponto de vista bíblico, quando nós nos reunimos em casamento, nos juntamos em casamento, nós somos um. E se somos um, aquilo que é dele é meu. Bem. Se é mãe dele, é minha mãe. Se é pai dele, é meu pai. Se é irmão dele. Se não temos esse sentimento e nós colocamos uma barreira, nós não vamos ter um casamento saudável. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que o nosso parceiro, que o nosso cônjuge tem. Se é mãe dele, também é minha mãe. Se é mãe dela, também é minha mãe. E os mesmos sentimentos que ela tem por ele, eu preciso ter. Essa questão da afinidade talvez cria uma certa barreira, mas nós estamos a falar no ponto de vista bíblico de um tipo de afinidade, que é ter sentimentos semelhantes ao sentimento que tem o meu marido por ela. Ter o mesmo prazer de fazer as coisas que o meu marido tem. Porque nós somos um no ponto de vista bíblico. E no ponto de vista cultural isso não foge à regra. No ponto de vista cultural, a sogra é mãe. Amém. O irmão do meu marido, o meu cunhado, é como um irmão também. Amém. Assim como os outros membros da família, o primo não chamamos de primo, nós chamamos de irmão. Então, esse é um aspecto cultural muito forte e que não foge muito àquela regra que é chamada pela Bíblia. Nós, africanos, temos um sentido de família amplo. Amplo. Temos um sentido de família amplo. Então, eu preciso olhar o meu primo como meu irmão. Existem culturas a nível da nação que as pessoas não podem chamar primo. As nossas culturas, por exemplo, as pessoas não podem chamar primo, é irmão. Irmão. E você é repreendido quando chama a irmã da mãe como tia. Sim. É mãe. Certo. Então, é esse sentido. No ponto de vista bíblico, se eu casei com ele, somos um, então a mãe dele é minha mãe. Com certeza. E nós na Bíblia também aprendemos que se nós somos um, temos um objetivo, não é? Então aquilo que é importante para mim é importante para o outro. Agora, pastor, eu não sei porquê, mas como se fosse, é um equívoco aqui, porque a família do cônjuge é importante, não é? E nós temos esse dever de cuidar como se fosse nossa também, mas há muito conflito com base no relacionamento de sogros e cunhados, não é? Agora, o que é que pode, talvez, pastor, originar esses conflitos? Em primeiro lugar, concorda que há muitos conflitos reiterados a isso? Realmente, a convivência entre sogra e nora, como disse na gíria, não é como disse na gíria, é um relacionamento extremamente difícil de lidar, porque são pessoas extremamente diferentes e que lutam pelo mesmo coração e pela mesma pessoa. Eu digo sempre que a esposa e a mãe, a cada uma tem um papel na vida do filho, a cada uma tem um peso no coração do filho. Então, se nós não sabermos separar essas alas, nós vamos viver de conflitos atrás de conflitos. Porque eu, mãe, quero o meu direito. E eu, como esposa, também quero o meu direito. Então, a sogra vai ver, não, a minha nora está a roubar o meu espaço, está a roubar o meu território, está a roubar o meu filho. E aí começam a originar os conflitos. Agora, será que isso baseia-se Por exemplo, a vez passada, pastor, nós falamos que nós devemos honrar os nossos pais. Será que isso origina-se quando nós estamos envolvidos num relacionamento, ou seja, quando nós casamos, e depois deixamos
Amém. Estamos de volta mais uma vez e desde já pedimos desculpas. Tivemos um pequeno problema no sinal de transmissão. Então, estávamos aqui já a conversar com o pastor Adelino e nós estávamos a falar sobre o tema que nós abordamos a semana passada. Estávamos a falar sobre direitos e deveres de marido e mulher. E nós estamos a falar que no âmbito da lei, a lei que vigora, homem e mulher, ou seja, marido e mulher têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. E eu estava aqui a brincar com o pastor Adelino, se a mulher tem que fazer o funzo, o marido também tem que fazer o funzo. Isso no âmbito da lei, certo, pastor Adelino? No ponto de vista jurídico, nos termos do artigo 3º do Código de Família, nós vamos ver que a lei vai prever que tanto os homens como mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres relacionados ao lar. Mas, como disse bem a pastora, em princípio, já no ponto de vista bíblico, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, por aí, vai dizer que o homem é o cabeça. O dever do homem é de ser cabeça do lar. E quando falamos de cabeça, não estamos a falar de um certo superioridade, mas uma capacidade de liderança que Deus deu ao homem para conduzir o seu relacionamento. Logo, a mulher é a adjuntora, no ponto de vista bíblico. Essa adjuntora que vai estar ao lado do homem para juntos chegarem a um consenso e levar este barco que é o lar, os filhos, para um determinado local e o cumprimento de um determinado propósito que foi Deus quem levantou. Entretanto, a grande questão que tem se levantado, que referimos aqui na semana passada, é o facto dos homens pensarem que, sendo cabeça, porque a Bíblia diz que é cabeça, é superior, é o que manda tudo e tudo que ele diz é o que está completamente certo e o que a mulher diz não está certo. Entretanto, precisamos entender isso. Do ponto de vista legal, o homem vai ser colocado no mesmo pé da mulher, no ponto de vista bíblico, segundo Efésios, capítulo 5, versículo 2, o homem vai ser o cabeça e a mulher a adjuntora. Boas. Então, hoje vai ser ligeiramente mais apimentado o tema, porque nós vamos falar sobre relacionamento entre sogros e cunhados, não é? E eu estava aqui a falar já com o pastor Adelino que em inglês, quando nós falamos de parents, nós estamos a falar de pai, filho, não é? E esposa. Então não inclui cunhados, não inclui sogros. E eu estava aqui a perguntar ao pastor Adelino qual é a sua opinião com relação a isso. Porque nós africanos temos uma cultura diferente que os europeus. Os europeus, nós dizemos que eles são um pouquinho frios, não é? Entre aspas. Então, o que é que tem a dizer com relação a isso, pastor Adelino? Sim, como disse, e vou reiterar, no ponto de vista legal, os parentes, de facto, são aquilo que a pastora referiu. O pai, os pais, né? E os filhos. Aqueles que estão ligados a nós por um vínculo consanguíneo. Entretanto, como já referi também, no ponto de vista cultural, nós sabemos que hoje um sogro é um pai, uma sogra é uma mãe, um cunhado é um irmão. Até porque do ponto de vista bíblico, quando nós nos unimos, somos um. É bíblico, Gênesis capítulo 26, vai dizer que nós, quando nos unimos, somos um. E somos só uma só carne. Portanto, se somos só um, a mãe do meu esposo passa a ser minha mãe. Amém. O irmão do meu esposo passa a ser o meu irmão. Logo, os mesmos sentimentos que ele tem para com a sua mãe, eu também devo ter. Assim como os mesmos sentimentos que ela tem para com a minha mãe, eu também devo ter. Porque nós somos um, precisamos pensar da mesma maneira, precisamos olhar as coisas da mesma maneira. Sim. E não colocar essa barreira que muitas vezes é colocado pela sociedade, por algumas sociedades, porque no ponto de vista cultural, Angola não é assim, estão mais ligados àquilo que a Bíblia diz, quando é sogra é mãe, quando é cunhado é irmão. E há esse sentimento de afinidade, de familiaridade, de parentesco muito forte. Pastora, quer acrescentar? Realmente vou só acrescentar aquilo que o pastor já disse, que quando nós casamos com a família. Não tem como você casar e você dizer que a minha família é só o meu marido, a minha família é só o meu esposo. Quando tu casas, automaticamente tu estás a casar com a tua sogra, com o teu sogro
com teus cunhados até a família mais alargada. Então, sogra e cunhados são família, embora ser família por afinidade, mas fazem parte da nossa família, porque nós casamos com todo o pacote. Yes. Pastora, acha isso que é uma vantagem, essa nossa cultura dá-nos uma certa vantagem, traz-nos mais, agrega-nos mais valores? Eu acredito que sim, que traz-nos vantagem quando nós casamos também com a família. Porque se nós irmos culturalmente, como disse o pastor, disse bem dito, quando nós temos uma irmã da mãe, culturalmente nós também chamamos de mãe. E se você chamar até de tia, é uma falta de respeito. Você já olha mais. Eu vejo os meus sobrinhos pequenos, às vezes eu mando meu filho chamar outro, ele chama o teu primo aí, e me repreende, ele não é primo, é irmão, porque é filho também da minha irmã. Traz uma vantagem porque é a nossa família largada. E nós africanos, os brancos são muito família, mãe, pai e filho, e fica uma coisa bem restringida. Mas como africanos, nós temos a nossa família alargada, que abrange até os sogros, abrange os cunhados, os tios, as tias. Então nós estamos sempre em vantagem quando nós temos todos eles agregados no mesmo seio. Pastor Adelino, será que é uma vantagem? Porque eu noto que esse relacionamento, essa inclusão de cunhados, de sogros e não sei o quê, às vezes cria muito conflito. Há muito conflito. Se nós formos reparar, há um nível de percentagem de problemas que são gerados com a convivência dos parentes do cônjuge é muito elevado. Então acha que isso é uma vantagem que nós acha também que é uma vantagem? Ou seria melhor o estilo dos europeus, que são mais afastados, não vou dizer afastados, são mais independentes, não é? Porque nós notamos que nós às vezes somos muito dependentes, essa nossa cultura torna-nos muito dependentes. Acha isso uma vantagem? Eu penso que sim. É só olharmos para aquilo que é a missão da família. Se nós olharmos qual é a missão da família, qual é o papel da família, e o facto de a família ter aquele sentido de união, o facto de a família ter aquele sentido de priorização, porque na verdade no seio familiar, quando nós dizemos que essa é a nossa família, nós não tratamos essa pessoa da mesma forma, porque nós sabemos que esse tem um vínculo mais restrito conosco. Então, a nossa maneira de tratar, a nossa maneira de ajudar é outra. Por quê? Porque eu, como família, tenho direitos sobre um membro da minha família diferente de uma outra pessoa, por causa dos vínculos que nos ligam. Entretanto, quando haver uma outra situação, mesmo na questão da ajuda, nós priorizamos sempre aqueles que têm um vínculo familiar conosco. Nós queremos sempre ajudar mais aqueles que têm um vínculo familiar conosco. São sempre a nossa prioridade. Por esse facto, é muito importante termos famílias unidas, porque quando nós temos famílias destruídas, nós olhamos que a tendência para que muitos, aqueles que estão a crescer, se desviem é maior. Porque quando falamos de família, estamos a falar daqueles que têm um dever e uma palavra sobre a nossa vida. Aqueles que também participam no nosso processo de educação. Os nossos tios que nós chamamos mãe. Essa questão de a nossa cultura nos obrigar a chamar mãe não é apenas uma vontade qualquer. É porque querem que aquela autoridade que tem uma mãe sobre um filho, essa nossa tia tenha também sobre a nossa vida. Por isso é que você vê a autoridade de uma tia de te aconselhar no ponto de vista cultural. No seu pedido, os seus pais não falam, quem fala é a sua tia. Tudo isso tem um sentido, tudo isso deve nos chamar a atenção, tudo isso tem um propósito. Essas culturas não são criadas do vazio. Certo. Essas culturas têm uma história e têm certa origem e têm sempre uma finalidade. Então, é sempre mais importante termos uma família alargada. Até a própria Bíblia diz que quando andarem, é melhor andarem dois do que um. E a Bíblia diz que onde há união, Deus derrama a bênção e vida para sempre. Então, quanto maior for o número de pessoas da nossa família,
Quanto maior for a nossa família, quanto mais alargada é, melhor. De facto, aquilo que levantou a pastora é pertinente e tem acontecido, porque muitas das vezes os aglomerados têm sido motivos de conflitos, mas porque nós não aproveitamos o melhor desse relacionamento, porque esses relacionamentos devem ser explorados da melhor forma possível. Esse relacionamento de primo e prima, tio e tia, mãe, pai, esse relacionamento de familiaridade deve ser explorado da melhor forma possível. Deve haver um sentido de interajuda aí, deve haver um sentido de interorientação. Os mais adultos devem orientar, os adultos devem orientar os menores a nível da família, devem ajudar, devem puxar. É isso que a nossa cultura quer cultivar. Então, é importante e nós precisamos aproveitar o melhor e não olhar para esse relacionamento como um relacionamento que tem na base conflito, mas olhar para aquelas vantagens e para o sentido pela qual foi criada a família. Por isso é que nós hoje olhamos, esse é um amigo para mim como família. Estamos a mostrar que ele saiu de um nível para o outro de relacionamento, porque ele tem uma relação mais próxima comigo. Ele tem direitos sobre mim e eu tenho direitos sobre ele. Por isso é que chamamos que é um amigo como irmão. Então é isso. Aleluia. Pastora Balduina, agora, nós notamos que a nível da nossa cultura, e eu vejo lares a serem destruídos e muita perturbação no lar por causa desse relacionamento de cunhados, sogros, de primo, de tia. Então, pastora, qual é esse fator de conflito? Será que não estamos a incluir muito ou a separar muito? É uma pergunta bastante pertinente, pastora. Realmente, eu na época em que casei, só antes de falar de alguns fatores que trazem conflitos no lar, no princípio em que casei, eu me lembro que a conservadora que celebrou o meu casamento, ela deu aí algumas palavras, foi que nem uma pregação. Ela ficou por aí uns 30 minutos a falar, ou 25, a dar alguns conselhos para casais. E um dos conselhos que ela deu, ela disse que quando os casais se juntam, o bom é que eles dois vão para o seu canto, sozinhos, para começarem a jornada. Por mais pequena que seja a sua casa, por mais pequeno que seja o beco em que eles entrarem, o bom é que eles começam sozinhos e distante dos pais. Na minha opinião, eu digo sempre, sogra é boa pessoa, mas a convivência é bom que a cada uma esteja no seu canto, na sua casa. Porque quando começarem a conviverem juntas na mesma casa, no mesmo sítio, mais tarde vão surgir os maus hábitos. É bem provável que às vezes a nora está na sua... Não vai conseguir esconder. Não vai conseguir esconder porque estão a viver debaixo do mesmo teto. E a nora quer acordar, suponhamos, às 9 horas. Mas tem que varrer o quintal. Tem que preparar o matabicho da sogra. Como nós mulheres temos os nossos dias que não queremos nem levantar da cama. Mas quando você está debaixo do teto da tua sogra, você vai ter que acordar, nem que for às 5 horas. Porque é casa da tua sogra, é casa da tua mãe. E você tem que acordar. Então, quando você não cumpre essas regras, já não serás bem vistas. E aí começam os conflitos no relacionamento. Porque vocês estão debaixo do mesmo teto. Casou, vai para o seu canto. Por mais, nem que for um quartito pequeno, mas começa a tua vida aí com o teu esposo, com o teu marido. Se você acordar 20 horas, ninguém vai vir te bater a porta para acordar. Mas na casa da sogra, automaticamente, você até vai ter despertador na tua cabeça. Tenho que acordar porque aqui é casa alheia. Então, eu sou de opinião de que cada um começa no seu canto. Não é bom que sogra e nora vivem debaixo do mesmo teto. Porque quando cada um vive debaixo do mesmo teto, a relação é extremamente diferente. Porque quando estão debaixo do mesmo teto, depois vão surgir os maus hábitos, vão surgir os conflitos. Pastor, e por aí fora. Acha que nesses conflitos
as esposas são maioritariamente as vítimas, porque eu ouço poucos homens a reclamarem, não é? Eu acho que os maiores problemas estão entre nora e sogra. Sim, é de facto, a pastora disse, tocou em alguns aspectos muito importantes. Há aí vários fatores que estão na base do conflito que surgem entre sogras e noras. Porque principalmente entre sogras e noras. Há alguns conflitos em que existem alguma questão entre cunhados e cunhadas, mas é mais relevante, no mínimo na nossa sociedade, é mais relevante entre sogras e noras. E há alguns fatores que de facto estão na base deste conflito entre sogras e noras. E um dos fatores que está na base, como disse a nossa pastora, é o facto da convivência no mesmo lar, no mesmo local, que já não vou aqui referir. O outro é aquela questão da pertença e dependência. Nós precisamos entender que as mães têm no filho como uma pertença sua, uma propriedade sua. Isso é um fator muito criado pela natureza e pelos tempos de convivência entre a mãe e o filho. Porque a mãe cuidou do filho, a mãe sempre orientou o filho, a mãe esteve aí nos momentos mais difíceis do filho. Então a mãe tem aquele sentido de pertença. E quando há um casamento, parece que esse vínculo de pertença, parece que essa questão de dependência e pertença que o filho tem da mãe tende a desvincular-se. Entretanto, esses são fatores que também levam a haver conflitos entre muitas sogras e noras, porque a mulher vai dizer que o marido é meu e a sogra vai dizer que o filho é meu. Essa questão de pertença, essa questão de dependência é que tem também estado na base desses, ou é um dos fatores que tem levado a haver conflito entre sogras e noras. Outra questão, não menos importante, está relacionada com a dependência financeira. Okay. Principalmente naquelas famílias em que o filho é o provedor. O filho é o provedor. E é muito normal e comum aqui, quando o filho estuda e forma-se, é sempre o filho que melhor sucedeu que sustenta os pais. Certo. É muito comum na nossa sociedade. Porque são poucas as famílias, né, que os pais têm aquela autodependência financeira. Certo. São muito reduzidas, são mais os filhos, porque as oportunidades de emprego e outros têm vindo mais para os filhos, porque muitos dos nossos pais não tiveram a oportunidade de passar numa faculdade, se formar e a oportunidade de ter um bom emprego. Entretanto, é comum isso na nossa sociedade, os filhos serem os provedores dos lares. E quando se casam, as mães têm aquele sentimento de que estou a perder o meu provedor, estou a perder o meu sustento. Já não terei os mesmos direitos que eu sempre tive. Entretanto, esse também é um fator que está na base disso. Um outro fator não menos importante, antes de passar já naquilo que eu acho que tem que ser a solução para dirimir esses conflitos a nível do lar, é a questão dos filhos que são netos também. É cultural hoje já não se vê muito, né? Mas sempre foi assim, que praticamente os nossos filhos são educados pelos dois. Pelos avós e pelas mães. Temos muito isso, cara. Temos muitos casos desses. E há um certo conflito aí, porque cada uma quer mostrar que melhor educa o filho. Exatamente. É um aspecto que muita gente não olha, mas parece menos importante, mas que também é muito importante. Sim. E é um fator que tem levado a haver vários conflitos, porque a mãe coloca uma coisa na cabeça do filho e a sogra também coloca alguma coisa na cabeça do neto. E isso também vai fazer com que haja algum conflito. Entretanto, qual seria a solução? Pastor, vamos falar já da solução. Mas tem aqui há uns feedbacks ali do pessoal lá em casa. E eu vou começar a ler. Segura aí, pastora Adelene, segura aí. Diz assim a pastora Chocovela dos Santos: para o europeu, família só é mesmo esposa, filhos e pronto. Do ponto de vista cultural europeu. E diz que o resto eles não ligam mesmo. Raramente você vê alguém que seja amigo dos sogros e cunhados. Ulalá. Aqui sogro e cunhado é que põe a colher no chá e tudo mais.
Ali não, europeu não. E diz assim, a irmã Suzelene Fernandes diz, nem sempre é vantajoso. Tem lá umas famílias, só Jesus. A pastora Márcia continua a dizer, mas a nossa cultura nos traz muitas vantagens. E eu sempre digo isso quando vou ministrar para famílias. Amém. A nossa cultura, a cultura africana, é de união. Nós somos quentes, somos calorosos. Boa. Porque, por exemplo, quando se eu trato a minha sogra pelo nome, ou chamo de Dona X, com essa atitude eu já estou a colocá-la de lado e não quero que ela faça parte da minha família. Nesse caso, na verdade, já estou a colocar um certo distanciamento entre nós. Então é aquilo que os pastores disseram aqui. Se você trata a sua sogra, se você considera também, recebe ela como tua mãe, você vai chamar ela de mãe. Vamos mais aqui. Quem mais? A irmã Bete Andrade diz assim, é verdade, cada um no seu cantinho. Ela concorda com a ideia da pastora Balduina que deve haver sim um certo distanciamento para que não haja as faltas de respeito e há muito aquele conhecimento exagerado, conhece já todos os defeitos, tudo, não é bom também. A pastora Márcia continua a dizer, agora, quando uma sogra nos ama realmente como filhas, ela nunca vai fazer para nós algo que ela nunca fez com as próprias filhas. Isso é muito importante, muito importante. Existem sogras que aquilo que ela não faz para a filha, aquilo que ela não exige para a filha, ela quer exigir para a filha da outra. Quer dizer, você sentiu mais dor que a outra. E eu, graças a Deus, a minha sogra, realmente, ela trata-me como filha. Aquilo que ela compra para sua filha, ela compra para mim também. E eu louvo a Deus por isso. Milena Daisy. Ulala, já não vou ler o resto, mas a irmã Beta Andrade continua a dizer, ainda acho que as sogras devem dar o espaço nas noras na hora da criação dos seus filhos, pois elas já tiveram o seu tempo. Com o pastor Adelino esteve cá a falar a influência dos sogros na educação dos filhos. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes nós não estamos diretamente a cumprir aquilo que é o nosso papel. Se os pais não cumprem com o seu papel, não se posicionam, qualquer pessoa, ainda que não sejam os sogros, vai dar também o seu parceiro, vai querer impor aquilo que ele acha correto. Então aí vai para os pais, você que está ali. Se você não quer que os teus filhos sejam influenciados por outras pessoas, deve ser você a colocar os limites e a ser responsável pela educação dos filhos. O pastor Adelino estava a dar continuidade sobre como evitar então os tais conflitos. Apesar de que, pastora, só para acrescentar no que disse, os sogros nessa vertente não são os outros. Eu acho que nós nem devemos colocar os sogros nos outros. Porque os sogros, estamos a falar dos avós, nesse caso dos meninos, eles também participam no processo de educação das crianças. Certo. E o papel de um avô, por exemplo, é muito diferente de uma outra pessoa que poderá vir e trazer um certo input que vai acrescentar valor ao crescimento dos nossos filhos. Então, os sogros também participam, só que cada um deve saber qual é o seu papel, qual é o seu lugar, porque até muitos de nós herdamos, a nossa cultura educacional é muito fruto daquilo que também nós herdamos. Porque isso são de forma hereditária, de forma horizontal. Exatamente. Aquilo que nós arrecadamos dos nossos pais é que passamos aos nossos filhos, por isso é que praticamente acabam por ser semelhantes. Entretanto, como dizia, qual deve ser a solução para essa questão do conflito entre sogra e nora? Penso que o marido deve exercer um papel fundamental nessa relação. Certo. Como a pessoa que está aí na zona intermédia. O marido, por exemplo, não pode passar ou falar das coisas que a sua mulher fala da sua mãe, principalmente as negativas, para a sua mãe. E nem pode passar as coisas negativas que a sua mãe fala da sua mulher à sua mulher. Quando assim agimos, nós estamos a provocar um maior conflito. E há mágoas e há ressentimentos que prevalecem. Então, esse é um fator importante.
Um outro fator que eu gostava aqui de levantar também é: cada um deve saber qual é o seu papel e cada um deve desenvolver bem o seu papel. Eu digo assim, eu não consigo considerar entre mãe e esposa alguém mais importante. Cada um tem o seu lugar no meu coração e cada um tem o seu lugar na minha vida. E cada um tem o seu papel. Por outra, se eu sustentava economicamente a minha mãe e me casei, até porque falamos na semana passada que um dos deveres dos filhos, além de prover sustento para o seu lar, é assistir também os seus pais. Então, eu devo saber gerir juntamente com a minha esposa e passar a ajudar os pais. E isso não deve ser um incômodo para minha esposa e vice-versa. Então, se continuarmos assim, se não temos aquele egoísmo e olharmos também como os meus pais e ter aquele sentimento de ajuda, nós vamos ver que não vai haver qualquer conflito, porque cada um conhece qual é o seu lugar e cada um sabe gerir a sua posição no relacionamento. Eu penso que as soluções passam por essa. Não sei se a pastora tem alguma coisa a acrescentar, Pastora, mas... Ou seja, pastora, onde é que a pastora acha que os sogros, não é? E os cunhados estão a errar, e onde é que as noras estão a errar? As noras e os genros também. Realmente o que o pastor acabou de falar é um ato extremamente importante, que a cada um precisa saber e conhecer o seu lugar. Quando a sogra sabe que o meu lugar e o meu limite é até aqui e até ali eu não vou. Quando a nora também sabe que o meu limite é aqui e até ali eu não vou, eu acredito que elas têm uma relação saudável. Eu, graças a Deus, com a minha sogra, o nosso relacionamento é top. Até porque a minha sogra, há coisas que ela não traz para o filho, ela me liga a mim. Se ela tiver a precisar de alguma coisa em cima da hora, qualquer coisa, ela liga para mim. Porque ela sabe, não, é minha filha. Então, meu limite é até aqui. Porque a sogra, muitas das vezes, que são elas que geram os conflitos. Não, Amém. O meu filho é só ele. Então, tudo que eu quiser, eu tenho que ligar para ele. Liga para a nora, uma vez a outra, até só para cumprimentar, bom dia. Então, quando a sogra tem a nora como filha, então há coisas que ela trata diretamente com a nora. E isso evita certos conflitos, porque às vezes o filho vai falar, a mãe me ligou e me disse que não tem nada em casa, veja só aí na arca se não tem nada para tirar, para levar na mãe. E a filha falou, eu estava com a mãe há pouco tempo, não me disse nada, por que ela não me disse? Certo. E ali já gera um conflito, coisas que podia se evitar se a sogra comunicasse com a nora, com a filha, com a nora que ela tem como filha. Então, eu acho que quando cada uma conhece o seu limite e a comunicação entre as duas, as coisas fluem. A pastora falou de algo importante, limite. Eu conheci alguém que diz que a sogra chegava em casa e destapava as panelas. Aí não estão a cozinhar bem, por isso é que o meu filho está a emagrecer. Vai na geleira, isto aqui não está bem limpo. O que a pastora acha com relação a isso? Quando fala de limite, está a falar de quê? Quando eu falo de limites, é opiniões no relacionamento. Eu digo que a nora não pode enfrentar a sua sogra quando veja algo errado. Eu vejo muito no dia a dia pessoas a falarem, eu fui chamar atenção na minha sogra porque não gostei do comportamento dela quando veio na minha E casa. as sogras também que dizem, eu fui na casa da minha nora lhe chamar atenção porque o meu filho está a emagrecer e ela não está a cozinhar bem. Nós, as noras, nós temos como gerir esse relacionamento entre sogra e nora e o filho ao mesmo tempo. Certo. Por mais que ela venha na nossa casa e destapar a panela, entrar até no Pode nosso deixar quarto, destapar a panela? você não vai pegar na mão. Não, não destapa a panela, sogra. Não, mas... Não, Não. pastora. Ela vai destapar e vai tapar. Mas está certo isso? Não está certo. Ah, ok. Até aí é o limite dela, não está certo. Exatamente. Mas conflitos do gênero, a nora tem que tratar com o filho, não com a sogra. Quando o filho chega, olha, tua mãe passou por aqui, fez isso, fez aquilo, e eu
não gostei. Cabe ao filho ir ter com a mãe para expor a situação que ela meteu na casa da nora, em que a filha não gostou, que a nora não gostou. Não cabe a nora chamar atenção à sua sogra por ela ter se comportado de uma forma que a nora não gostou, porque aí vai gerar outros conflitos. Certo. Porque quando ela ir para o filho levar a atenção que a nora deu a ela, ela já vai aumentar uma vírgula, vai aumentar um ponto, coisas que a nora não falou. Então há coisas que no relacionamento nós precisamos tolerar. Yes. Com a sogra nós precisamos tolerar. Não é sempre que nós vemos um comportamento com a nossa sogra e nós afrontarmos. Não, para, não mexe aí. Não, não entra no meu quarto. Não, não fala assim. Não, não mexe assim. Ele é o meu marido, também é o filho dela. Certo. Então eu acho que a ponte de uma boa comunicação entre a sogra e a nora é o filho, é o marido no meio. Yes. Eu não sei se o pastor tem... Sim, pastor Adelino, a pastora Baldina levantou algo muito, muito importante, que ela falou sobre limites. Quem impõe esses limites? Nós vamos esperar o outro lado sentir, não, eu acho que aqui não posso fazer, ou somos nós que vamos criar mecanismos que os nossos cunhados, a nossa sogra, perceba quais são os seus limites? Porque eu já vi que maridos às vezes têm dificuldade de, por exemplo, tá a ver a mãe a dar com a vara na mulher dele, às vezes injustamente, e ele fica aí no cantinho como se não estivesse a ver. Agora, na opinião do pastor Adelino, quem impõe os limites? Vamos esperar a nossa sogra, os nossos cunhados perceber, não, acho que eu não posso fazer isso, ou somos nós, não é? Que, com base naquilo que é a nossa estrutura familiar, naquilo que são as regras que nós estamos a criar agora, é que vamos impor os limites. Eu penso que somos nós que devemos impor os limites. Eu penso que somos nós que devemos impor os limites, porque há uma fase no relacionamento que é a fase de adaptação. E precisamos saber que quando estamos a começar, nós estamos a vir de famílias diferentes, com culturas diferentes, com hábitos e costumes diferentes. Então, há um conjunto de situações que podem ser normais para uma determinada família e invasiva para uma outra família. Entretanto, deve haver muita sabedoria e muita inteligência na resolução destas questões. Mas eu penso que nós, como os homens, né, com aquela sensibilidade, como disse bem a pastora, devemos ser nós a saber impor esses limites relacionados à nossa família, limites na nossa família, na nossa mãe, nos nossos irmãos. Mas devemos fazê-lo com sabedoria. Exato. E a pastora disse bem, não é bom que seja ela a chamar a atenção diretamente à sua sogra. Até porque nós como filho, eu não digo chamar a atenção, mas fazer a mãe perceber, porque eu não posso chamar a atenção aos meus superiores, mas fazer a mãe perceber que não é bem assim e que seria melhor agir assim, quando já fez muitas vezes, porque muitas das vezes também a nossa capacidade de reação, um determinado erro, nós já queremos reagir logo. E isso cria determinados conflitos. Então é necessário sabermos que pode ser uma falha. Se amanhã cometer e nós percebemos que se trata de facto de um hábito, nós aí vamos usar já o filho, porque é como se diz, o facto da minha nora chamar-me a atenção é diferente do meu filho chamar-me a atenção. Sim. Porque a forma de recepção, quando é o filho a chamar a atenção, é diferente quando é a nora a chamar a atenção. Porque há quem diz nas nossas culturas que a chapada do que é teu dói menos, mas a chapada do outro dói mais. Yes. Então precisamos ter muita sabedoria. Acrescentando, eu acho que já estamos a sair desse ponto, não é, pastora? Acrescentando um pouco, eu gostava de chamar a atenção, porque existem relacionamentos em que a esposa preocupa-se unicamente com seu esposo, trata bem o seu esposo, dá o melhor ao seu esposo, mas, por exemplo, quando se trata de um cunhado, de uma sogra, que são as figuras que estamos aqui a referir, o tratamento é completamente diferente. Deve ser diferente, mas estamos a dizer, trata
acaba por ser um maltratamento, porque sabe, não, o meu esposo é esse, e eu não tenho qualquer vínculo com esse cunhado, ou com essa nora, ou com essa sogra, então eu vou tratar diferente do meu esposo, né? Eu vou cozinhar melhor para o meu esposo, vou fazer isso, e eles que se virem, por exemplo. Mas Gary Chapman, quando escreve sobre as 7 linguagens do amor, refere que uma das formas de comunicarmos o amor ao nosso parceiro é ver o que ele gosta. Se calhar muitas das vezes o que mais choca o marido ou a esposa não é a maneira como você lhe trata, é a maneira como você trata os seus familiares. E às vezes o ponto fraco do seu marido e a linguagem do amor que você deve usar é esse. E você olha, por que ele está sempre chateado se eu dou o melhor para ele? Não, talvez você não trata bem os seus. E isso tem sido, porque nós somos pessoas que culturalmente estamos muito ligados aos nossos familiares, aos nossos parentes. Então isso tem sido fatores de muitos entendimentos, se calhar até de separação. Porque quando uma mulher ou um homem trata mal o sogro ou a sogra, trata mal a cunhado ou o cunhado, por mais que trate bem o marido, muitos maridos nunca olharão isso bem, e isso pode ser motivo para alguma separação. Amém, amém. Então vamos fechar esse ponto, vamos num outro interessante. Eu queria só acrescentar que, na verdade, nós devemos ser o ponto de união, ok? Devemos ser nós a incitar a união do marido com a sua família, da esposa com a sua família. Então é importante nós sermos sensíveis e saber aquilo que o pastor Adelino disse, o que é importante, qual é a linguagem de comunicação do nosso parceiro. E por acaso nós fizemos um teste relacionado a isso, e quem estiver interessado manda uma mensagem e nós vamos depois enviar o link no qual você poderá fazer o teste para saber qual é a sua linguagem de amor. Vamos para outro ponto. Pastor Adelino, está relacionado com a cultura de herança no âmbito legal e social. Nós sabemos que socialmente nós temos culturas em que quem vai herdar os bens são os sobrinhos. Agora, como é que é isso no ponto de vista legal? Ou seja, biblicamente, pastor Adelino, explica-nos isso. É justo? Eu não acho justo isso, mas pronto, pastor, ajuda-nos. É uma pergunta bastante pertinente, pastora, mas desde já dizer que este é um aspecto histórico e cultural. Essa questão das heranças, e como referiu a pastora, essa cultura existe. E essa que referiu a pastora, que muitas vezes são os primos, os cunhados, filhos da irmã, que herdam, é uma figura histórica. E em determinado tempo da nossa história, houve um tipo de herança assim. Isso é chamado uma herança agnética, matriarcal. Ok. Em que, por causa daquele sentido em que a questão do adultério era mais fácil um homem trair a sua mulher do que uma mulher trair o seu marido. Certo. Entretanto, havia maior confiança nos filhos da irmã do que nos seus próprios filhos. E isso levava a que, quando a pessoa morresse, os seus bens eram herdados pelos sobrinhos que são filhos da irmã. Tem também outros tipos históricos de herança, como a herança gentílica, onde a comunidade é que ficava com os seus bens, com os bens dos decujos. Quando nós falamos do decujo, estamos a falar da pessoa que é de morrer. Certo. Então, no ponto de vista jurídico, nós vamos ver Código Civil, artigo 2024, vai definir o que é herança. E se nós olharmos para esse artigo e vemos o que é de facto herança, que é aquela que é aberta com a morte do decujus, a herança vai ser o chamamento de uma ou mais pessoas à gestão do patrimônio deixado pelo decujus. Então, com a morte do decujus ou com a morte da pessoa é aberta a herança. E quando se abre a herança, o que a lei vai dizer? Quem é que deve de facto herdar os bens? Que é essa a nossa questão. Certo. Se é justo.
Ai. Quem deve dar então aquilo, a herança? Se é herança é porque alguém morreu e existe um falecido, não é? Porque só é aberta a herança com a morte de alguém. Só podemos chamar a herança quando alguém morre. Então, com a morte dessa pessoa, é aberta a herança. A lei também vai prever um conjunto de pessoas que podem herdar. E ela vai fazer segmentos. Primeiro, no topo vai colocar os descendentes. Depois, os ascendentes. Ok, então quer dizer que os filhos são os primeiros herdeiros. Herdeiros. Okay. Não a mulher. Não a mulher. Há muitas vezes me fez sofrer muito. Tem que ficar comigo. Sofri muito com aquele homem. Okay. Não, na classe dos herdeiros, primeiro são os descendentes. Descendentes são os filhos. Depois são os ascendentes. Ascendentes são os pais. Depois são os irmãos. Depois é que vem a mulher, em quarto lugar. Diga. Não, isso não é para pastor Adelino, está onde? Eu quero ver isso. Se calhar vamos ler. Não, é melhor. Tem aqui o meu código. O pastor Adelino é formado em Direito e ele trouxe o Código Civil. Ele vai mostrar onde é que está escrito isso. Acho que a pastora pode ler. Artigo 2133. My God. Depois é que a mulher casada, mesmo com união de facto, tudo organizado. Não, aí já é uma questão diferente. Eu ainda não levantei essas pessoas. Estamos a falar da lei. 2133. Olha, aqui está, classes de sucessíveis. A ordem que são chamados herdeiros, sem prejuízo do disposto no título da adoção, é a seguinte. Linha A, descendentes, ascendentes, irmãos e seus descendentes. Cônjuge, outros colaterais até o 6º grau. E, por último, o Estado. Explica bem isso, pastor. Não, o que acontece é... Então os cunhados vêm antes da mulher. Mas o que acontece é, nós sabemos que o regime regra, pode até ficar com o regime regra é o regime da comunhão de adquiridos, como referimos aqui na semana passada. Comunhão de adquiridos. Comunhão de adquiridos. Então, tão logo haja um falecimento e é aberta a sucessão, 50% dos bens, depois de avaliarem o patrimônio, pagarem todas as dívidas, porque tão logo a pessoa morre, é aberta a sucessão, aquele patrimônio é avaliado, depois de avaliar tem que pagar primeiro as dívidas. Sim. Depois de pagar as dívidas, aquilo que sobra, não é? 50% para a mulher, 50% para o homem. Entretanto, a mulher já fica com 50%. Fica com 50% do patrimônio. Okay. E só é dividido os outros 50% que era do marido. Ok. Essa divisão é só dos outros 50%. É só dos... Nesses outros 50%. Então a mulher fica com a maioria. A mulher fica... ai. Então, 50... A mulher ou o marido. Estamos só a falar da mulher. Sim. Não, o marido também. Isso é força da cultura. Sim, o marido também fica com a maior parte então, das coisas. 50% fica com o cônjuge, que pode ser a mulher ou o marido, dependendo de quem vir a falecer em primeiro lugar. E 50% vai ficar com o cônjuge, né? Agora, os outros 50% é aquilo que é chamado de herança. Como disse, deve ser tirado da herança todas as dívidas, depois de avaliar a herança, deve ser tirado todas as dívidas, perceber? Tem dívida com o banco X, então deve pagar essa dívida. Tem dívida com A, B, C e D, deve ser pago essa dívida. Certo. Depois de pagar as dívidas, aquilo que sobra, há uma parte daquela herança que é chamada legítima. Pastor, desculpa só, isso abrange também a união de facto, porque há pessoas que estão ali a nos acompanhar e devem estar a perguntar, mas eu que não casei, será que isso também me afeta? Por isso é que há pessoas que, quando não são casadas e infelizmente perdem os seus parceiros, quer dizer,
deixam-se vulneráveis a qualquer decisão da família do parceiro. Vem, arranca cadeirão, arranca arca, arranca tudo. Como ela sabe que não casou, então fica... Isso ocorre quando a união de facto não é reconhecida. Porque, como dissemos, quando não é reconhecida, é essas questões. Mas quando a união de facto é reconhecida, e como dissemos na semana passada, ela tem os mesmos efeitos que o casamento. Tão logo ele morra, e a morte também é um fator para o reconhecimento da união de facto. Tão logo morre o decujus, 50% se são casados por união de facto reconhecida, não é? Se juntaram-se por, não digo casado, mas se juntaram-se por uma união de facto reconhecida, certo. 50% já é do cônjuge. Já é do cônjuge. E outros 50% é que é chamada herança. Entretanto, como disse a pastora, para chegarmos até o cerne da nossa questão, estes 50%, há uma parte legal que é vista no ponto de vista legal, 2158 do Código Civil, vai dizer que é a legítima. A legítima é a parte que o decujus ou a pessoa não pode dispor, não pode oferecer de forma obrigatória, mesmo contra a sua vontade. Isso significa que quando nós temos filhos, há uma parte da nossa herança que, independentemente da nossa vontade, já é dos nossos filhos. E nós não podemos oferecer nem dispor a ninguém. Ou já é dos nossos herdeiros, melhor, porque herdeiros não são só os filhos, como dissemos aí, não é? Mas os herdeiros legítimos ou legitimados, que aí a lei está a dizer são os ascendentes e os descendentes, esses são os herdeiros legitimados. Então, há uma parte que nós não podemos dispor, independentemente da nossa vontade, mesmo que seja contra a nossa vontade. Talvez o teu filho não te assistiu e você... Não. Há uma parte da nossa herança que nós não podemos dispor. Essa é chamada legítima. Então vamos prestar atenção àquelas pessoas ali que andam aí fazer confusão na casa alheia, ir e receber tudo. E há pessoas, pastor, que até casaram no âmbito da lei, também com conhecimento de Deus, que passaram por situações pesadas. Sim. Porque a família do parceiro foi lá e principalmente as mulheres, né? Eu nunca vi caso de que homens vão lá e recebem as coisas, são mais as mulheres. Pode haver, mas normalmente acontece com as mulheres. Vão para lá, recebem absolutamente tudo mesmo. Isso é crime. É crime, então saiba, é crime, não aceita fazer isso. No ponto de vista legal, isto é crime. Se há uma união de facto reconhecida ou há um casamento e a pessoa morre, qualquer um que vem e aposta-se desses bens de forma ilegal é crime. Pastor, explica sobre essa união de facto. As pessoas que estão ali não tiveram a semana passada. Ok. Nós temos união de facto. Quando nós vivemos com alguém há mais de 3 anos, em comunhão de mesa, comunhão de cama, quando estamos juntos com alguém e vivemos, temos uma família há mais de 3 anos, nós já vivemos em união de facto. Automaticamente. Mas existe uma união de facto que é reconhecida. Nós podemos, se não quisermos casar, nós podemos ir diante da conservatória e reconhecer a nossa união de facto. Esta união de facto reconhecida produz os mesmos efeitos que o casamento. Só é diferente do casamento porque não tem a mesma questão formal que o casamento passa. Mas, de facto, produz os mesmos efeitos, tem os mesmos resultados, como este da herança que estamos aqui a referir. Entretanto, como disse, é crime alguém chegar, receber a casa que o pai de A deixou, que o pai de B deixou, que o pai de C deixou. E se você está nessa condição, você pode recorrer ao tribunal, você pode recorrer às autoridades, porque há uma parte dos bens que foi deixado pelo seu pai, tirando os 50% que é da tua mãe, se eles casaram em comunhão de adquiridos. Os outros 50% é dos descendentes. Primeiro, é teu como filho, e você não pode deixar que alguém venha e tira. Isso tem sido a causa de vários conflitos nas famílias. Certo. Tem sido a causa de várias separações na família. É de facto um aspecto cultural histórico
esta ocorrência, mas não é um aspecto justo nem legal. E se você faz isso, você está procurando maldição na tua vida. Porque biblicamente isto é injusto. Porque a herança é para os filhos. Até nós, como filhos de Deus, só herdamos a vida eterna a partir da morte de Cristo, a partir do momento que fomos adotados como filhos. É o próprio Deus que está nos ensinar que para você herdar, você precisa ser filho. Só depois de sermos filhos de Deus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, é que nós fomos colocados à direita do Pai como co-herdeiro com Cristo Jesus. É bíblico, Romanos capítulo 8. Então é crime. Há uma parte da herança, pastora, que é dos filhos. E para terminar, a lei também vai dizer qual é a parte da herança que é dos descendentes, ou ascendentes, dependendo muito de quem exista. Porque aqueles que não têm filho, então vêm os descendentes, que são os seus pais. Se existirem filhos, o resto já não herda. Se não existirem filhos e existirem ascendentes, os pais ainda viverem. Então aqueles 50%, se tiver filhos, já não vai para os pais nem para os cunhados? Já não. Se tiver filhos, só os filhos é que herdam. Okay. Se não tiver filhos, os pais, que são os ascendentes. Okay. Se não tiver pais, os irmãos. Se os irmãos não existirem, os filhos dos irmãos. Sim. Outros parentes colaterais, senão a riqueza fica com o Estado. Ok, boa. Pastora Dina, já estamos a finalizar o nosso encontro, mas eu queria ler aqui algumas mensagens deixadas. Vamos lá. A irmã Beta Andrade diz o seguinte: acho que os esposos neste contexto é que devem saber posicionar-se. Meu marido soube como se posicionar em relação à sua mãe. Hoje, eu e a minha sogra temos uma relação saudável e de invejar. Uau! A pastora Márcia diz assim: os limites somos nós que temos que impor. Do contrário, o casamento não vai funcionar. Lembrando que não é o que falamos, e sim a forma como falamos. É importante nós prestarmos atenção a isso. Não é o que nós vamos falar, devemos ter muito cuidado a forma como nós vamos abordar com o nosso cunhado, com a nossa sogra, e nesse caso o esposo. A pastora Balduina aqui sugeriu o esposo é que deve ter a responsabilidade de falar com parte da sua família caso tenha cometido alguma falha, e saber como falar. Saber como falar. Quem mais? Mas Suslene diz assim: quanto a isso, eu acho que o casal deve conversar e definir como vai ser. Por exemplo, meu pai, ele deixava bem claro aos seus familiares. Sim, quando não é casado ou não tem a união de facto reconhecida, às vezes é sempre bom deixar bem claro isso, como é que será a herança. A irmã Cislaine diz: aprendemos, já não vamos aceitar esses abusos. Não tem que aceitar. Não tem que aceitar. E eu já vou deixar a palavra com a pastora Balduina. Pastora Balduina, já estamos no final. Eu queria que a pastora dissesse de tudo aquilo que nós abordamos, em 1 minuto, deixar a sua palavra. A minha palavra vai para as noras. Procura manter um relacionamento saudável com a tua sogra. Porque quando tu não tens uma relação saudável com a tua sogra, automaticamente quebra algum elo no teu relacionamento com o teu esposo. Porque a tua sogra é a pessoa que o teu esposo mais ama. Quando tu feres a tua sogra, automaticamente tu feres o coração do teu esposo, porque é a sua mãe. Ninguém aceita ver a sua mãe ser destratada. Então, procura manter um relacionamento saudável com a tua sogra, com os teus cunhados. Procura cultivar isso. Por mais que esteja difícil, procura fazer aos poucos. Às vezes você vai estar falando: não, o meu relacionamento mesmo com a minha sogra já está mesmo quebrado com meus cunhados. Desde que começamos já quebrou mesmo. Ainda há
uma chance para isso. Começa pelos pequenos detalhes. Ama a tua sogra, respeita a tua sogra, tem a tua sogra como a tua mãe. Eu acho que quando você tem isso como base, amor e respeito e compreensão, as outras coisas fluem com facilidade. Pastora Adelino? O tempo é muito escasso e eu penso que temos muito a dizer. Ainda temos tempo. Vamos fazer uma pausa. Nós não vamos terminar desde já. Vamos fazer uma pausa. Vamos voltar aqui com louvor e adoração com o nosso irmão Príncipe Mwamba. E depois nós voltamos para responder algumas questões e dúvidas e sugestões que vocês forem colocando aí. Então, assim que o pastor Adelino terminar de falar, nós vamos estar com o irmão Príncipe Mwamba. E depois voltamos que é para ler algumas sugestões e perguntas. Pastor Adelino, por favor. Ok. Não, eu só ia acrescentar, pastora. Falei aí dos 50% que é a herança, né? E que é uma parte que não se pode dispor nos termos legais do Código Civil 2058, 2156 até. Ele vai dizer que a legítima ou a parte que não se pode dispor, caso o de cujos ou a pessoa que morreu falecido, não é, tenha apenas um filho, o filho fica com 50% da herança. Caso tenha mais do que um filho, então ficam com 2/3 dessa herança. O resto, ele pode dispor, ele pode oferecer, pode deixar um testamento para essa percentagem, deixar para os seus amigos, deixar para as pessoas que lhe ajudaram, as pessoas que ele gosta, pode deixar um testamento a dispor para oferecer. Essa é a parte que ele pode oferecer. Ou 50% se ele tiver apenas um filho, ou então 2/3 da herança. O que eu vou chamar a atenção aqui é os esposos. Nós, como esposos, devemos ter um ponto de equilíbrio entre as nossas esposas e as nossas mães. Nós precisamos saber que cada uma delas tem o seu lugar no nosso coração. Não deixe de assistir a tua mãe porque você casou-se. Isso também é uma forma de criar conflito, porque a sua mãe vai dizer que foi a sua mulher que chegou e que mudou a sua mente, mudou a sua forma de ser, porque era a sua cultura. Então, ame a tua esposa, dá o seu melhor para o seu casamento. Ame também a sua mãe e dá o seu melhor, porque é o nosso dever de assistência aos nossos pais. Não deixe de fazer aquilo que você fazia aos seus pais, porque você se casou. Saiba gerir esse relacionamento. As coisas que uma diz e que a outra diz, você deve colocar na balança e saber passar a outra. Não dizer que ela disse A, B, C ou D, porque senão com as nossas próprias mãos nós estaremos a destruir o nosso casamento e o nosso relacionamento. Esse é o recado que eu deixo aí para casa, para você que nos está a ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos que esse encontro tenha produzido frutos em sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então vamos colocando aí as questões bem rapidinho, que é para nós terminarmos. As sugestões com relação ao nosso tema. E se você tem alguma experiência também, vai colocando aí. Soberano e fiel, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início
tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Emmanuel. Tu és Jesus. Tu és Emmanuel. Tu és Jesus. Aleluia, estamos cá de volta. E atentos aqui. Pastor Adelino, há algo aqui interessante. Diz assim um terapeuta familiar: atendi um casal no qual a mulher dependia do pai e da mãe para tudo. Quando viajava, tinha de ser com eles. Um dia, o homem não aguentou e a mulher escolheu a família. Quer dizer que o homem ficou tão farto da dependência da esposa pelos seus pais, que acredito que houve um momento que ele queria, não é, colocar isso no lugar certo, mas mesmo assim a esposa não percebeu e preferiu ir viver com os pais. O que dizer disso? Podemos começar com a pastora Paulina. A pastora está me olhando muito, pode falar. Eu acho que a esposa só não soube gerir o amor que ela tem pelo esposo e pelos pais. Eu até acabo por falar aqui de interferência. Eu acho que os pais acabaram por interferir neste casamento, no casamento da filha. E ela se tornou tão dependente que ela acabou por escolher ir com os pais. Quando nós temos o nosso casamento como prioridade, independentemente das interferências externas, nós não vamos nos deixar levar por qualquer vento. Então, eu só acho que essa mulher não foi sábia ao lidar com as interferências externas dos pais no seu casamento. Sério. Então, isso aqui é caso de interferência externa que acabou por estragar ou quebrar com o seu relacionamento. Então, é preciso nós, como mulheres, sabermos separar as alas. Esta é a minha família e este é o meu marido. Este é o meu lar e esta é a minha família. E cada um tem o seu lado. Cada um tem o seu peso na minha vida. Então, Amém. só foi sabedoria da mulher em gerir a interferência externa. Amém, porque parecia que ela não sabia bem. Há pessoas que só estão a entrar para casamento e não sabem bem o que é casamento. E depois a imaturidade começa a sobressair em situações do gênero, não é, pastora Adelino? Sim, porque há muitas questões que estão relacionadas a motivações econômicas. Entretanto, há mulheres que vêm de uma família bastarda e quando entram para um determinado relacionamento, elas têm uma certa visão do casamento, mas não é aquilo. Acabam por viver
uma vida diferente daqueles que eles viviam quando estavam com os seus pais. Certo. E essa é uma questão que tem se levantado muito. Muito. Isso que a pastora disse é muito importante. É necessário que nós saibamos com quem é que nós estamos a lidar e como é que nós vamos viver a posterior. Temos que ter noção da realidade para depois não buscarmos outros meios para suprir aquilo que são as nossas necessidades. Nós temos que aprender a viver com aquilo que nós temos. Amém. Obviamente que uma ajuda de um pai Sim. não é uma coisa errada. Certo. Depende da maneira como nós gerimos. E é normal que se o seu pai é mais abastado economicamente do que o seu esposo, que ele dá-vos alguma ajuda e você deve saber usar aquela ajuda junto com seu marido. Certo. Saber decidir sobre aquilo juntamente com seu marido. Então, quando você mostrar ao seu marido que eu não sou dependente de ti e porque eu tenho um pai que me dá, tu podes ir e a qualquer momento, tu estás a mostrar que o homem não é um líder no relacionamento. Tu estás a mostrar que ele não é importante para ti. E quando os homens sentem-se menos importantes, a tendência é afastar-se. E isso afeta o nosso relacionamento. Vou reiterar que não é anormal receber ajuda de um pai, principalmente do pai do lado da esposa. Mas, entretanto, apesar de receber ajuda do pai, eu devo saber gerir bem essa ajuda que eu recebo do meu pai com meu marido, saber qual é a sensibilidade do meu marido e aprender a viver também com as condições que nós temos. Era isso que eu gostava aqui de referir. Yes. Pastora, tem alguém aqui que diz assim: quando estávamos a passar por uma fase difícil na nossa vida, a minha esposa contou isso aos seus pais. E, portanto, o pai dela ligou para me dar conselhos sobre a situação. E isso não me agradou. Dizer sobre isso. Não impôs limites ou... Eu acredito que a esposa não impôs limite nos pais. Os pais atropelaram os limites que eles tinham no relacionamento da filha. Porque eu, se tiver a viver algum conflito no meu relacionamento com o meu marido, a primeira pessoa com quem eu devo conversar é o meu marido. Se eu estiver a ver algo errado no meu relacionamento, no meu casamento, eu devo comunicar com o meu esposo daquilo que está a acontecer no nosso relacionamento ou no nosso casamento. Quando a esposa sai para aí contar para os pais, então ela achou que o esposo não tinha capacidade de gerir aquele conflito ou aquela situação. Então, eu dou conselhos para os casais. E quando tiverem a viver algum conflito, algum problema no relacionamento, primeiro resolverem aquele problema entre eles dentro de casa, antes de levarem o problema para fora, para os pais. Eu não sei se o pastor tem alguma coisa a acrescentar. Sim, é evidente, como disse a nossa pastora. Os pais, são poucos os pais que conseguem ser neutros. A neutralidade dos pais é muito discutível. Porque os pais hoje, eles vivem muito em função dos sentimentos, das emoções. E essa questão das emoções ou dos sentimentos leva muitas vezes os pais a tomarem decisões muito a favor dos seus, muito a favor da filha, muito a favor do filho. Muito por conta disso que nós dissemos aqui no princípio. Assim como muitas noras não têm os pais do marido como pais, muitos pais também não têm as noras como filha. Então ele sente que o meu filho és tu e não ela. E quando exprimem um conselho, porque também já tem um sentimento natural, porque aquele que chegou agora, ele vai ter que desenvolver um relacionamento. Mas aquele que já existe, já tem um relacionamento natural. Yes. Já existe aí um sentimento natural. Entretanto, também ver a nora como filha é um processo, porque não é do dia para a noite. Então, nós temos que saber que os pais têm muita dificuldade de ser neutros. Por isso é que nós temos os padrinhos, mas como disse a pastora muito bem, nós precisamos saber gerir os nossos relacionamentos, os nossos conflitos entre nós. E quando não conseguimos levar aos nossos padrinhos, eu
estou há quase 8 anos de casado, nunca levei qualquer problema ao meu pai ou ao padrinho, nunca pus sentar pessoas. Então, nós precisamos ter essa capacidade de resolver, porque quem casa é uma pessoa madura. Casamento não é para crianças, como se diz, pessoas imaturas. Porque existem pessoas que não são crianças em termos de idade, mas são imaturas com uma mente muito limitada. Por isso é que desenvolvem um conjunto de atos que destroem com as suas próprias mãos os seus relacionamentos. Então, a neutralidade dos pais no relacionamento é muito discutível. Quando quer pedir conselho, vá para uma pessoa neutra. Nem vai para os pais dele, nem vai para os seus pais. Não é bom que todo mundo saiba dos problemas que vocês vivem. Existem coisas que devem ser resolvidas no diálogo entre os dois. E é bom que as questões menos boas do vosso relacionamento sejam resolvidas dentro do vosso relacionamento. Porque as terceiras pessoas nem sempre ajudam, muitas vezes prejudicam. Então é isso que eu gostava de acrescentar relativamente a essa questão, pastora. Amém. Estamos já no fim. Eu vou já passar para os anúncios. Pastora Baldina, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu queria só apenas deixar 2 critérios para uma relação saudável com a sogra. Que o primeiro critério é o amor. Quando nós amamos alguém, nós se doamos para essa pessoa. E o segundo critério é o respeito. Quando nós respeitamos essa pessoa, nós procuramos fazer coisas que agradam essa pessoa, coisas que não machucam essa pessoa. Então, leva esses 2 critérios como nora que és, como nora que somos, para tratarmos com a nossa sogra. Primeiro, ame. Segundo, respeite. São 2 critérios extremamente importantes num relacionamento saudável entre sogra e nora. Amém. Vamos já passar para os anúncios. Chegamos ao final de mais um encontro. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que esteve ali conosco do outro lado. Agradeço a presença aqui do casal Samuel. Deus abençoe vocês. É sempre uma bênção ter aqui vocês no nosso meio. Agradecer também a todos que participaram, presente aqui, trabalhando para que esse encontro fosse realizado. Deus abençoe cada um dos nossos obreiros. E você que está ali também, Deus abençoe assim a sua casa. E nós oramos para a sua família, nós oramos para a união da sua família, nós oramos pelo amor, nós oramos para o crescimento e a prosperidade da sua família. É por isso que nós estamos aqui toda quarta-feira, falar de temas inerentes à família. De anunciar que logo após esse nosso encontro, nós vamos ter o 3º dia da jornada de oração e que vai começar às 21h30 e que após esse momento de oração vamos ter um momento de ceia. Então, você que está ali que vai participar, ao participar, prepare de antemão já a sua ceia, porque no final da oração nós vamos estar a cear. De anunciar também que na sexta-feira vamos estar aqui a partir das 18 horas, nosso culto de libertação, e no domingo o nosso culto, que normalmente tem ocorrido às 10 horas. Então não falte, convide mais alguém, partilhe esse culto para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe assim a sua família. Muito obrigado. Não esqueça de dar os seus dízimos, as suas ofertas, para que essa obra cresça, para que essa obra prospere e para que o nome de Jesus seja glorificado e mais vidas sejam alcançadas por Ele. Pastora Balduina vai orar conosco para terminar e orar para os ofertantes, os dizimistas e para aquelas pessoas que nesse momento estão ali, estão aflitas, que precisam de uma saída financeira, precisam de uma porta, de uma oportunidade, e que Deus possa os abençoar também. Oremos. Criador dos céus e também da terra, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, estou a entregar os ofertantes nas tuas mãos nesta noite. Deus abençoa cada um que está do outro lado e neste lado com a sua oferta, com o meio para o qual vai usar para ofertar para a tua obra.
Jesus. Deus abençoa a sua vida, abençoa a sua fonte de aquisição. Deus, aquele que está num aperto, aquele que precisa de uma porta aberta, de um emprego, Pai, que o Senhor Aleluia. visita a sua vida no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Lembra-te do teu filho, lembra-te da tua filha, Deus, que não falta o azeite na botija e nem a farinha na panela, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Derrama a tua graça sobre a sua vida. Derrama o teu poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Lembra-te dele, lembra-te da sua casa, lembra-te da sua família, Pai, por amor que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Aleluia. Pai, obrigado por este culto abençoado. Obrigado, Pai, por aquelas famílias que estiveram do outro lado. Pai, obrigado por famílias que foram restauradas. Obrigado por famílias que foram transformadas. Em nome de Obrigado Jesus. por famílias que foram renovadas pelo poder que há no teu nome, Pai. Amém. Deus, queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Que ao sairmos daqui, Deus, Yes. guarda as nossas vidas. Guarda, Senhor. Livra-nos, Deus, de todo plano satânico. nome de Jesus. Livra-nos, Deus, de todo plano diabólico. Seja cancelado no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Acreditamos que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Toda honra e toda glória, Pai, nós damos a Ti. Porque Tu és o Deus que vive e reina para sempre, Pai. Seja louvado e exaltado, acima de tudo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe toda a família angolana. Em nome de Jesus. Amém.